E agora nós estamos em contato com a nossa convidada, ela que fala conosco diretamente do estado do Rio de Janeiro. Ela é fisioterapeuta, também atleta da paracanoagem. Vamos conversar com Raquel de Souza. Raquel, uma boa tarde, é um prazer tê-la no Espaço da Inclusão, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui participando com vocês. E o convite do Diogo, enfim, está sendo maravilhoso. Nós te agradecemos. Raquel, primeiramente eu vou pedir, como eu sempre peço para os nossos convidados, como nós temos uma grande parte de ouvintes com deficientes visuais que nos escutam, para que você, por gentileza, se descreva. Então, eu sou uma mulher de mais ou menos 1,60 m de altura. Tenho cabelos cacheados com castanho claro, com as pontas meio loiras, né? Mais ou menos na altura dos ombros. Tenho olhos castanhos, cabelo curto, enfim, é isso. Raquel, você é uma pessoa com deficiência visual. Você nasceu com a sua deficiência ou você adquiriu no decorrer do tempo? Então, eu comecei a perder visão por volta dos 7 anos de idade, né? Eu até então tinha algumas questões visuais, hipermetropia, astigmatismo, mas comecei a perder visão mesmo por volta dos 7 anos. E qual foi a causa? Então, eu tenho uma degeneração da retina chamada distrofia de cones e bastonite, né? Que são as células fotorreceptores, né? Que captam luz e imagem. E aí eu comecei a perder visão por volta dos 7 anos e é uma condição progressiva, né? Ao longo da vida, assim, eu venho perdendo visão. Hoje eu já enxergo bem pouquinho, mas ainda o suficiente para eu ainda dar os meus se vira por aí. Hoje você enxerga em média por volta de quantos por cento, mais ou menos? Ah, mais ou menos uns 10%. É aquela história de terra de cego, quem tem 10% é rei ou rainha. É verdade. Ainda consigo dar uns vorteio por aí. Se locomove, você usa a bengala, a famosa bengala verde? Então, eu uso a bengala, assim, normalmente quando eu tô em locais que eu não conheço muito ou que eu estou indo pela primeira vez. Lugares que eu já tô acostumada a andar, que, né, quando eu vou pro trabalho, o próximo da região onde eu moro, né, que já é um lugar que eu já conheço e que já tem facilidade de transitar, eu não uso. Raquel, a propósito, no seu trabalho, você trabalha como fisioterapeuta. Sim. É, você precisou fazer algum tipo de adaptação, mesmo você tendo baixa visão? Então, lá no meu trabalho, assim, eu trabalho como fisioterapeuta e atendo no setor de RPG e Pilates, né? No momento, até então, a única coisa que eu precisei adaptar dentro do meu trabalho foi as fichas de avaliação dos pacientes, né? Porque até então tinham letras pequenas, então a gente precisou fazer algum tipo de adaptação para que eu fizesse uma avaliação um pouco mais resumida, né? E que fosse uma grafia maior para que eu tivesse mais facilidade para avaliar os pacientes. E quando eu tenho alguém no setor que trabalha comigo, normalmente eu passo a avaliação para essas pessoas, acompanho essa avaliação e depois o tratamento do paciente é feito por mim. Mas só que, por exemplo, a questão do RPG, né? Inclusive eu já tive que fazer o RPG durante um Sim, tempo, tenho a cabeça um pouco baixa, problema postural. O sim. RPG ele trabalha muito a questão da respiração. No seu Uhum. caso, como avalia, você tem algum auxiliar para avaliar essa questão da respiração, se está sendo corretamente? Como você trabalha, essa curiosidade, a questão da respiração do paciente? Então, o paciente, quando a gente vai tratar a questão da postura, que tem essa questão da respiração, normalmente eu trabalho muito com toque, com palpação, com o som da respiração do paciente. Normalmente é uma respiração um pouco mais profunda, então a gente, né, ouve a respiração do paciente, trabalha com a palma da mão no tórax do paciente, em região de abdômen, de costela, né? Então a gente consegue acompanhar aí todo esse processo do tratamento do paciente. Isso eu lembro também que quando eu fiz, tinha essa questão, né, do toque, de encostar, eu lembro disso.
Uhum. Inclusive o RPG é uma técnica francesa, né, foi Sim, desenvolvida. sim, é uma técnica francesa que foi desenvolvida para trabalhar as questões da coluna, né, as patologias de coluna, e trabalhar a questão postural, né, porque não só a gente trabalha as questões patológicas, mas a gente também trabalha os desvios posturais, né, como hiperlordose, cifose, escoliose, mesmo que o paciente não tenha nenhum quadro de dor. Só explicando, né, para quem não conhece, RPG significa Reeducação Postural Global, né, só para Isso. os nossos ouvintes terem o conhecimento, aí para quem não conhece. Tem muitas pessoas com deficiência visual, claro, com cegueira principalmente, não todos, mas uma parte, que tem essa questão da cabeça para baixo, a postura um pouco arcada. Você chegou a fazer algum estudo, tem a informação do porquê disso? É muito pela questão de segurança, né? Porque quando você anda com a cabeça baixa, você faz uma angulação de tronco um pouco mais para frente, então te dá aquela percepção do apoio da bengala e no caso de queda, o reflexo de apoiar as mãos é muito mais rápido, né? Então a tendência da pessoa que tem a deficiência visual é essa questão da segurança, né? Então você andar um pouco mais arqueado, você já está mais protegido. É como se fosse uma postura de proteção. Raquel, você sempre quis ser fisioterapeuta? Como que foi essa escolha da profissão de fisioterapeuta para você? Então, na verdade, eu nunca tinha cogitado a possibilidade de ser fisioterapeuta. Na verdade, quando eu era pequena, né, o meu sonho era de ser médica e eu queria ser ginecologista, obstetra ou pediatra. Né, mas aí as coisas foram ao longo da vida, né? A gente vai crescendo, a gente vai percebendo as nossas limitações, até onde a gente pode ir, o que realmente a gente consegue fazer e fazer com habilidade, né? Com perfeição, com qualidade, né? E dentro desse processo, eu não me percebia mais fazendo o curso de medicina, né? Não, principalmente as áreas que eu gostaria de fazer, que era a parte de ginecologia, obstetrícia e pediatria. Né? Então, um dia eu fui na faculdade onde minha prima tinha prestado vestibular, nós fomos lá para ver o resultado dela da prova, e eu vi que tinha inscrição para o vestibular, seria um segundo vestibular no ano, e que seria em 2 semanas. Então, olhando lá as atividades e tal, eu vi que tinha fisioterapia, achei o curso interessante, resolvi fazer, e hoje, assim, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu trabalho muito com toque, trabalho muito com cuidado com as pessoas, né? Porque no final das contas a gente trabalhar com toque, a gente também trabalha muito com emoção, acaba sendo uma coisa terapêutica, né? A gente desenvolve uma relação com o paciente que às vezes é até diferente do médico, né? Que fica do outro lado da mesa, conversa com o paciente e ali se encerra numa prescrição e acabou, né? Ou num pedido de exame, enfim. E a minha relação com os meus pacientes não, são relação de amizade, de cuidado, de respeito. É um trabalho tanto físico, né? No caso da reabilitação desses pacientes, mas também um trabalho emocional, porque a gente cria vínculos, a gente motiva o paciente no processo de reabilitação, a gente trabalha a recuperação, dependendo da situação do paciente, porque hoje eu trabalho numa clínica com Pilates e RPG, trabalho muito com idosos, trabalho com pessoas em processo de reabilitação, mas também trabalho com atendimentos domiciliares, então a gente pega pacientes em N condições, né, pacientes com quadros de AVC, pós-AVC, pacientes muito idosos, acamados, paciente de pós-operatório. Então, assim, você vê a recuperação, você vê que você participou daquele processo e que o paciente foi vitorioso dentro daquele processo.
isso não tem preço, né? Você vê que você participou daquele momento, que você deu uma qualidade de vida para uma pessoa que não imaginava que não teria, ou que estava tendo muita dificuldade em melhorar essa qualidade de vida, isso é muito gratificante, assim, chega a ser emocionante. Você vê que você conseguiu colocar uma pessoa para andar, você vê que você conseguiu fazer um paciente se locomover com qualidade, ter um pouco mais de independência. Então, assim, isso não tem preço. Se você for atender, você citou, por exemplo, o caso do idoso, mas no outro lado, na outra ponta, se você for atender uma criança, por exemplo, Sim. Como fazer, como que você trabalha essa questão do entendimento dele, para ele entender que naquela hora ele vai precisar ficar ali o mais quieto possível para que você possa sentir a respiração dele pelo som, ou mesmo tocando, porque geralmente criança não gosta muito de ficar ali muito tempo parado na maca. Como fazer esse atendimento e fazer com que o paciente entenda isso? Então, assim, o tratamento com criança acaba sendo um pouco diferenciado, né? A gente tem essa questão da respiração, a gente tem a questão da postura, né? A gente tem que ficar um certo tempo parado numa mesma posição, mas a gente tem outras técnicas, né, dentro da fisioterapia que a gente também pode trabalhar essa questão da correção postural, desses desvios posturais com criança. Então, a gente acaba, assim, tendo outras maneiras, né, de lidar com essa situação. É claro que a gente encontra crianças que aceitam muito bem a proposta do trabalho respiratório, da postura, de ficar ali um tempo naquela posição, mas a gente também encontra crianças que não se adequam, né, à técnica. Então a gente precisa criar condições lúdicas, maneiras de se conversar, de você acessar essa criança e fazer com que ela entenda de alguma forma que existe uma necessidade de estar ali, né? E tentar fazer de forma mais prazerosa possível para essa criança, para que também não se crie rejeição ao tratamento, né? Então a gente precisa conversar, a gente às vezes usa brinquedo, a gente pode trabalhar com outros aparelhos, com outros equipamentos, exercícios diferenciados e não só as posturas do RPG. O RPG, na época que eu fiz, ele era um tratamento, já faz uns bons anos, era um tratamento muito caro e que poucos convênios cobriam, por ser, na época, não digo novidade, mas eram poucas pessoas que faziam isso. Hoje em dia, isso está mais acessível ou ainda continua muito difícil? Não, hoje já é um tratamento mais acessível, a maioria dos planos hoje aceitam, né, já tem o convênio para fazer o RPG. Ainda existem alguns lugares com valores bem altos, mas hoje você já consegue encontrar clínicas e consultórios que já trabalham com RPG com valores um pouco mais acessíveis. Ainda não é um tratamento barato, né? Apesar de ter se popularizado um pouco mais, mas o fato de poder fazer pelo convênio já facilita muito para as pessoas. Porque eu lembro que na época era bem difícil, né? Você conseguir acessar, tinham tanto de sessões que dava para fazer, e aí meio que interrompia um pouco o tratamento, né? Era bem, isso já faz mais de 10 anos, era bem complexo. Sim. E hoje você continua estudando, fazendo alguma pós, alguma coisa para continuar ampliando seus tratamentos, os seus atendimentos? Sim, sempre que eu posso, eu estou tentando fazer alguma coisa para que a gente esteja sempre atualizado dentro do trabalho, né, do que a gente faz, até porque não só na clínica, como eu trabalho com RPG e Pilates, eu também atendo outros tipos de pacientes, né, então, assim, a gente tem que estar sempre muito atualizado, porque todo dia aparece uma coisa nova, né, uma técnica nova, uma maneira de você tratar diferenciada, equipamentos diferentes, produtos diferentes, então assim, a gente tem que estar sempre se atualizando, né, hoje eu tenho, né, tanto a especialização em RPG quanto em Pilates e também sou pós-graduada em acupuntura, que também é um tratamento que eu faço e com os meus pacientes domiciliares e consultório.
Nossa, acupuntura tem uma curiosidade também. Você sendo baixa visão, né? Como essa questão dos pontos, tem os pontos, né, da acupuntura. Sim. Tem uma técnica específica? Uma técnica tem, mas assim, alguma forma específica, já que hoje você está só com 10% da visão? Então, a acupuntura, ela basicamente ela tem um mapa, né? Existe um mapa dos pontos de acupuntura no nosso corpo e a gente faz os agulhamentos exatamente nos locais mapeados, né? Por exemplo, como pregas articulares, tuberosidades ósseas, né? Assim, regiões mais protuberantes, algumas regiões de pele que tem alguma diferença de tonalidade de cor, né? Então, para mim que tenho baixa visão, algumas coisas eu ainda consigo identificar. Outras é mais pelo tato, né? Por exemplo, você vai colocar uma agulha em região de cotovelo, tem alguns pontos ali na região do cotovelo, e aí você vai avaliar, por exemplo, eu quero tratar um meridiano determinado, né? Por exemplo, um meridiano de coração. Então, o meridiano de coração, você vai saber que é na parte interna do braço, né? Aí, se você quer tratar o meridiano de intestino, aí você já sabe que é na parte externa do braço, né? Então, assim, de acordo com o meridiano que você vai tratar, cada ponto ele tem uma localização específica e esse mapa, ele é distribuído de forma igualitária em todas as pessoas. Basta você identificar os pontos anatômicos, né? As protuberâncias ósseas, pregas articulares, enfim, para você identificar a localização desses pontos. Mas de pessoa para pessoa, esse ponto pode ficar mais acessível ou menos acessível? Sim, aí vai depender da pessoa, por exemplo, uma pessoa que é um pouquinho mais obesa, dependendo da região, você fica mais difícil a palpação para uma pontinha de osso, ou para achar um tendão ou um ligamento. Ou às vezes uma pessoa muito magrinha, para você fazer uma profundidade de agulha, às vezes você tem que fazer um agulhamento mais raso, né? Não dá para você fazer um agulhamento muito profundo, porque aí você pode pegar outras regiões, né? De repente, agulhar um nervo, um ligamento, um tendão. Então, assim, a gente precisa estar muito atento a todas essas coisas. Isso é legal você falar da importância também do tato, no seu caso, mesmo sendo uma pessoa com baixa visão, né? Que é importante isso, né, da pessoa também com baixa visão, estimular o tato, né? Sim, isso é muito importante. Assim, basicamente, todo o meu processo como fisioterapeuta, eu posso dizer para você que 90% do que eu faço é baseado no meu tato. Então, assim, é no toque, no paciente. Às vezes, para corrigir uma postura, eu preciso passar a mão nas costas. Claro que conhecendo o paciente, já sendo um paciente que já está comigo há um tempo, eu já conheço o corpo daquele paciente, né? Mas mesmo sendo um paciente antigo, a gente precisa, né, colocar a mão numa posição de ombro, nas costas, para a gente identificar algumas questões posturais, tanto no Pilates quanto no RPG, né? Mas para a gente também sentir como é que o paciente está, né? Então, basicamente, 90% do meu trabalho é de palpação, é de toque, né? De mostrar para o paciente como é o movimento. Às vezes, até mesmo não sendo uma pessoa com baixa visão, né? Não sendo uma pessoa com deficiência visual, às vezes você mostra o movimento você fazendo e a pessoa não consegue identificar, né? Por, de repente, até uma falta de consciência corporal. Mas se de repente você põe a mão na pessoa, você movimenta o braço dela, ou movimenta a perna, um posicionamento de cabeça, ou passa a mão nas costas, mostrando para a pessoa qual é a sensação do movimento, a pessoa consegue até mesmo identificar melhor o que ela precisa fazer. Raquel, agora indo para a área esportiva, que você também pratica, você está na paracanoagem, né? Isso. Quando que você começou a fazer esse esporte? O que te levou a praticar a paracanoagem? Então, a canoa entrou na minha vida, assim, de uma maneira muito, digo até engraçada, né? Porque, assim, eu moro numa região de praia, eu sempre via as canoas na praia, via as pessoas remando, mas nunca me imaginei dentro de uma canoa,
canoa, né? Pensava assim, gente, não enxergo, não tem como remar, não tem como fazer canoa. E aí, assim, a família toda, né, vinha de um processo de saúde complicado, né, minha mãe tinha tido um câncer, meu pai também tinha tido câncer 2 vezes, isso tudo num período de 3 anos. Então, assim, a família estava muito cansada, muito estressada, e eu, como moro perto deles, né, isso tudo me absorvia muito, além de trabalho, casa, família, eu tenho 2 filhos, então, assim, era muita coisa em cima de mim, então eu entrei num processo de depressão, tive uma crise de ansiedade e fui parar no hospital, fiquei internada, enfim, e aí eu comecei a repensar, falei, gente, eu preciso mudar um pouquinho a minha vida, né, preciso repensar na forma como as coisas estão acontecendo, porque isso não tá legal. E aí eu comecei a fazer terapia, tomei uns medicamentos, e aí um dia num grupo de fisioterapia, uma amiga, que hoje ela é minha amiga, assim, do coração, ela é mais que a minha amiga, ela é minha irmã, que é a Thaís Viana, ela colocou nesse grupo de fisioterapia, dizendo que ela tinha um projeto em Niterói, na Praia de Charitas, chamado PCD em Movimento, e que eles faziam remadas recreativas na canoa polinésia, né, popularmente conhecida como canoa havaiana, para pessoas com deficiência. E aí eu achei aquilo muito legal, falei, caramba, é uma oportunidade de eu fazer uma coisa diferente para mim, de eu tentar, né, mudar meus caminhos, uma atividade esportiva, enfim, falei, vou conhecer. Entrei em contato com a Thaís, conversamos, ela falou, olha, no próximo sábado a gente vai ter um evento, se você quiser, você tá super convidada. E aí foi quando eu fui pra Canoa, na verdade no dia tinha que acordar cedo, porque eu sou uma pessoa assim, na época eu falei assim, ai, praia, areia, calor, aquela coisa toda, não gostava de praia, e aí meu pai falou assim, não, vamos, eu vou com você, eu te levo lá e tal, eu falei, tá bom, então vamos. Aí fui. E desde então, desde que eu entrei na canoa, eu falei, gente, isso aqui é para minha vida, eu nunca mais quero deixar de fazer isso. E foi, assim, uma das melhores sensações que eu tive na vida, depois do nascimento dos meus filhos, foi entrar numa canoa. Foi uma sensação de liberdade tão grande, de autonomia e de liberdade mesmo, que assim, que me fez praticar e comecei a trabalhar na associação. Hoje eu sou diretora institucional da Associação PCD em Movimento, já tem 3 anos que a gente está trabalhando. Hoje a gente atende aí uma média de 80, 100 pessoas a cada encontro nossos, pessoas com todo tipo de deficiência. E aí, nesse processo, a Thaís me apresentou a canoa individual. E aí foi quando nós participamos do nosso primeiro campeonato estadual. Eu tinha remado muito pouco nessa canoa. E aí ela falou assim, não, mas eu acho que vai dar certo, eu acredito em você, eu vou como sua guia, eu te acompanho, vamos. Ela insistiu e eu acabei criando coragem e fui. Nós fizemos a nossa primeira competição, que foi o estadual, em 2024. Eu fui a primeira mulher com deficiência visual do estado do Rio de Janeiro a concluir uma prova, né, de canoa aqui do estado. E, por incrível que pareça, na prova tinham 4 mulheres, só que até então nós não sabíamos que essas 4 mulheres, as deficiências eram separadas por categorias. Então, quando terminamos a prova, eu fui a 4ª, eu falei, bom, não ganhei medalha nenhuma, mas já foi uma vitória pra gente, né? Ter participado de todo esse processo. Nesse dia foram 7,5 km dentro da Baía de Guanabara remando. E quando nós terminamos, nós estávamos exaustas, mas assim, muito felizes por ter conseguido concluir o processo todo. E quando foi no final do dia, eu já estava em casa, a Thaís também, eu recebi uma mensagem de WhatsApp, falando assim, você não vai voltar para pegar sua medalha? Aí eu olhei e falei assim, ué, medalha? Eu falei, não, eu não ganhei medalha. Não, ganhou sim, você foi medalha de ouro, você foi a primeira mulher do estado do Rio a ganhar uma medalha de ouro na canoa havaiana. Aí quando nós voltamos pro evento, aí recebemos a medalha, foi assim, uma sensação incrível pra gente, né? E descobrimos que as deficiências são classificadas em categorias separadas, né? Então, assim, eu sou uma pessoa com deficiência visual, então eu sou classificada como VL4 visual, porque a gente também tem o VL4 físico, né? Que são pessoas com deficiências físicas
mas que não, ou são amputados, mas que são abaixo do joelho, ou com alguma dificuldade de mobilidade, mas que conseguem andar. Mas, na verdade, a canoa ela é separada como VL1, VL2, VL3 e VL4, físico e visual. Né? E como o VL4 visual, dentro do que se entendia naquele dia, eu fui a primeira mulher visual a participar de uma competição dessa, então foi incrível pra gente, foi uma motivação muito grande pra gente continuar treinando. A Thaís sempre me incentivando, uma pessoa maravilhosa, incrível, amiga, irmã, que eu amo de paixão, e hoje, né, a atual presidente da Associação PCD em Movimento, uma mulher que trabalha muito por esse projeto, que trabalha, assim, com muito afinco, com muito amor, por ser uma associação sem fins lucrativos, né, tudo que a gente conseguiu para o projeto até hoje foi por doação, ou foram amigos, ou foi do próprio bolso, e graças a Deus a gente tem sido abençoado, a gente tem conseguido muitas coisas para o projeto tem crescido muito e assim, a gente fica muito feliz por isso. E ao longo desse processo eu venho participando de outras competições, né? Então assim, eu sou bicampeã brasileira de maratona, na categoria individual, V1, VL4 visual. Também sou campeã brasileira na categoria de sprint, agora 2026. Né, o ano passado também fui campeã estadual, esse ano também, já na primeira etapa. E o ano passado eu também fui convocada para o campeonato mundial, que foi aqui no Rio de Janeiro, foi na cidade de Niterói, aqui a 10 minutinhos da minha casa, e também para o Pan-Americano, que foi na ilha de Rapa Nui, no Chile. Só que 10 dias antes de acontecer o campeonato, eu acabei caindo. Eu fui descer do ônibus, tinham deixado uma garrafa PET pequena no degrau do ônibus. Eu caí, fraturei o tornozelo, precisei passar por uma cirurgia e acabei não participando da competição. Mas assim que eu pude retornar às atividades, fiquei por volta de 7 meses sem poder treinar, sem poder fazer nada. E aí eu voltei, início desse ano, a treinar. Comecei a treinar forte, porque eu queria participar do Mundial, né? Queria participar do Pan-Americano e graças a Deus a gente vem conseguindo resultado. Conseguimos convocação esse ano para ir para Singapura, que é para onde eu tô indo em agosto. Inclusive, assim, quem puder entrar lá no meu Instagram, que é @RaquelSouzaParaAtleta, para poder conhecer lá o que a gente vem fazendo, os treinos, as atividades. A gente tá divulgando aí também que a gente está tentando o recurso, né? Porque Singapura, além de ser muito longe, é muito caro, né? E eu preciso levar o guia para poder competir comigo, porque por ser uma pessoa com deficiência visual, eu preciso de uma pessoa para me orientar nos percursos que a gente tem que fazer. A confederação te dá algum apoio nessa questão? Não, a confederação não dá nenhum apoio. O que eu recebo de apoio é do clube, que é onde eu treino, né? A gente, inclusive, vai fazer uma festa junina agora, onde a gente todos os produtos que a gente for vender lá, a gente vai usar aí o recurso para poder colaborar com a viagem, né? Eles pagam uma pessoa para treinar comigo e, inclusive, essa pessoa que treina comigo é o meu guia, mas, assim, para custear a viagem, realmente, o clube não tem condições, né? Até porque não sou só eu de atleta, né? São e o estado do Rio tem alguma secretaria de pessoa com deficiência, alguma coisa que possa Então, auxiliar? O estado do Rio, a gente está aguardando para ver se sai o edital para Bolsa Atleta, né? A única ajuda que nesse momento financeira que eu tô tendo, governamental, é da Prefeitura de Niterói, né, que eu já consegui o meu Bolsa Atleta, me inscrevi, então vou a partir desse mês agora, eu vou começar a receber o meu Bolsa Atleta, né, que aí vai ser um investimento da prefeitura para que a gente possa, né, bancar treino, alimentação, viagens, passagens, enfim. Então, o esporte ele é paralímpico?
Não, na verdade a minha categoria como deficiente visual não é paralímpica. As outras categorias de deficiência física, né, para cadeirantes e amputados, já sim existe a categoria paralímpica. Agora, para deficiente visual, não. Ainda não existe, a categoria ainda não foi aberta. Até porque eles exigem que para se abrir a categoria é necessário que se tenha 5 atletas de estados diferentes, para que se possa abrir a categoria, para que ela venha a ser divulgada e ser aberta de forma internacional. Hoje de visual só tem você no Brasil inteiro? Hoje de visual do Rio de Janeiro nós temos 3 atletas, que sou eu, e temos o Lázaro, que faz parte do projeto Naves, o Rodrigo, que também é do Naves, e tem o Erickson, que começou a treinar agora no clube, mas ainda não participou de nenhuma competição grande. O Rodrigo e o Lázaro já. Não, mas eu digo de mulheres. De mulheres, só eu. Mas você tem conhecimento de outras visuais em outros estados? Outros estados, sim. A gente tem a Cecília e a Sula, né, que são de São Paulo. Eu sei que tem uma menina sendo treinada em Brasília, mas não a conheço, na verdade eu não sei o nome, né, e tem alguns outros lugares onde até existe o interesse das pessoas em treinarem, né, mas assim, existe muito pouco apoio, né. E aí a questão financeira breca muito essa coisa do atleta, né? Porque muitas vezes a gente tem que tirar do bolso. Até a gente conseguir uma bolsa, até a gente conseguir um apoio de prefeitura ou de modo geral governamental, realmente é um pouco complicado. Então é através dos editais de bolsa, mas de alguma forma a gente já tem que ter alguma medalha, né? Tem que ter alguma premiação para que a gente se enquadre dentro do processo de atleta, para que a gente possa receber essas bolsas. Você, além do treinamento com a canoa, você faz algum tipo de trabalho físico que eu digo de academia, alguma coisa para conseguir suportar a forma de remar? Você falou, o dia que você fez essa da 7,5 km, você chegou em casa exausta. Tem algum tipo de trabalho físico para isso? Então, hoje, para o processo que hoje eu faço academia, né, pelo menos 3 a 4 vezes por semana, e faço os treinos com remo, né, mas antes, lá atrás, quando eu comecei, assim, que a coisa ainda estava sendo deslumbrada, eu só fazia canoa. Só canoa. Sim. 7 daria quanto tempo, mais ou menos, em média, de tempo, os 7,5 km pela Baía de Guanabara? 7,5 km, olha, hoje, né, na condição que eu tô, hoje daria uns 55 minutos, mais ou menos. Nossa, 55 minutos. E essa interação com o guia, né? Eu faço corrida de rua também, então, mas é uma situação diferente, né? Você no mar e você correndo em rua. A gente usa a cordinha e tal para se inteirar. E na água, como é que é essa interação sua com o guia? Então, o guia vai numa canoa e eu vou em outra, né? A gente vai em canoas separadas. Normalmente, nas competições, como eu tenho baixa visão e tem outros atletas, né? Principalmente quando a gente vai para competições nacionais, nós temos que remar vendados, né? Para ficar de forma igualitária a questão da deficiência visual. Então, todos nós remamos vendados. Então, assim, o guia ele vai ou em lateral ou atrás da gente, orientando os movimentos que a gente precisa fazer, né? Por exemplo, se eu estiver desviando muito a canoa para a esquerda, ele vai me orientar a trocar o remo de lado, ou ele vai me orientar em algum tipo de remada, às vezes remar em 45 graus, às vezes trocar para um lado, trocar para o outro, né? Então, sempre orientando para que a gente mantenha o alinhamento, né? Porque a perda do alinhamento desvia muito a gente do trajeto, né? Então, ele tá sempre dando comandos de voz para que a gente se oriente da melhor maneira possível, né? Para que a gente possa manter o trajeto o melhor possível. Sempre numa canoa diferente, nunca os dois na mesma canoa? Não, sempre canoa diferente. A não ser que eu esteja remando em equipe. Aí a gente vai numa canoa, que é uma OC6 ou V6, que é uma canoa para 6 pessoas, né? E aí, como a gente rema em equipe, tem uma pessoa que faz
a orientação da canoa, né? Que a gente chama de leme, que é a pessoa que, vamos dizer assim, que é a canoa que é a pessoa que dirige a canoa, né? Que vai direcionar a canoa. E aí nós só temos que fazer as remadas dentro de um tempo, né? Porque aí a cada 10, 12 remadas é dado um comando e aí a gente rema mais uma vez e faz as trocas de lado. Você já teve a oportunidade de fazer em equipe? Sim, inclusive o ano passado, em 2025, foi quando eu fiz a minha primeira competição nacional. Nós fomos medalha de ouro na primeira canoa de Paravaá feminina do Brasil. Nós fomos a primeira canoa feminina, tinham 2 canoas nesse dia, e até então nunca tinha tido canoa nenhuma num campeonato nacional feminina de Paravaá, e aí nesse dia nós fomos primeiro lugar, que foi em Ilhabela o ano passado. Por que Paravaá? Paravaá, porque é uma classificação, né, de para-atleta, né, em vez de colocar atleta PCD, né, já está se mudando essa nomenclatura de Paravaá para atleta PCD, então eles colocam como se fosse para-atleta, Paravaá, porque Vaá significa canoa, né, em havaiano, então é como se fosse PCD na canoa havaiana. E como que é essa dificuldade tem que ter um entrosamento muito bom entre todos os atletas que estão nessa canoa? Como que é esse tipo de trabalho da equipe, os treinos, para que tudo saia corretamente? Então, a gente trabalha muito ritmo, a gente trabalha muito coordenação, né? Porque aí tem tipos de remada mais alongada, remada mais encurtada, né? Os tempos de troca de remadas, são remadas mais rápidas ou remadas mais lentas. Então, assim, existe todo um processo, todo um trabalho educativo dentro do aprender a remar, para que essa coisa toda fique sincronizada, né? Porque numa canoa de equipe, a gente precisa remar sincronizado, senão a gente freia muito a canoa não desenvolve, não ganha velocidade. Então, para que isso aconteça, é necessário que se tenha muito ritmo. Então, assim, normalmente a canoa são 6 lugares, né? E cada banco tem uma responsabilidade. Normalmente, eu que sou a pessoa com deficiência visual, eu vou no primeiro banco, né? Que é o banco 1. O banco 1 é a pessoa que vai dando ritmo à canoa, né? Então, assim, sou eu que tenho que manter os tempos das remadas, né? Se é uma remada mais longa, uma remada mais encurtada, se é uma remada mais rápida, uma remada mais lenta, né? O banco 2 é o banco que me acompanha, mas que rema contralateral a mim. Se eu tô remando à esquerda, o banco 2 vai estar remando à direita e junto comigo vai estar dando esse comando de ritmo para a canoa. Já o banco 3 e o banco 4 são os bancos de força, né, que a gente chama de motor, né, são os motores. O banco 3 é normalmente ele que canta a mudança de lado dos remos, né, a cada 10, 12 remadas, e o banco 4 fica no suporte desse trabalho de força, né, de motor da canoa. E o banco 5 e o 6, eles funcionam. O 5 a gente costuma chamar de contraleme e o banco 6 é o leme, que é quem dá a direção da canoa, né? O banco 5, ele ajuda o motor, ajuda no desenvolver da canoa, mas também, na necessidade, ele também pode trabalhar junto com o leme, nessa questão do direcionamento da canoa, porque aí também vai depender muito de correnteza, muito de como está o mar, né, de como as coisas estão ali, o ambiente, né, porque o mar é um ambiente muito instável, né, a gente pode estar num mar muito tranquilo, muito liso, mas de repente, assim, entrar um vento, mudar uma corrente, vir uma ondulação maior ou menor, então tudo isso precisa ser analisado pela equipe, mas normalmente o capitão da equipe é o leme e é ele que vai dando todas as coordenadas para que as coisas aconteçam o mais fluido possível, né, para que a canoa possa desenvolver da melhor maneira possível. As faixas etárias nessa questão de equipes, elas se alteram ou tem que ser tudo a
mais ou menos a mesma faixa etária ali para não dar diferença? Normalmente são divididos em faixas etárias, né? Até tem as categorias júniores, né? Que são abaixo de 19, 20 anos. E depois entram as categorias Open, né, que são as categorias dos remadores mais tops e tudo mais. Tem a categoria PCD, porque nós competimos entre nós, né, mesmo sendo estados e lugares diferentes, nós competimos entre nós. E tem as categorias Master, que aí Master 40, 50, 60, 70, 80, 90, enfim, até quanto de idade a pessoa tiver em condições de remar. Inclusive, lá no nosso clube, a gente tem uma senhora que tem 89 anos. Uhum. E 89. E ela foi convocada também para ir para Singapura, tá indo junto com a gente, vai estar remando lá no Campeonato Mundial. PCD também? Não, ela era uma senhora de 89 anos, ela não é PCD. Então, mas nessa questão da categoria PCD, tem Sim. diferença de idade ou não? Ou todo mundo? Não, na categoria PCD não. Na categoria PCD só é feita a classificação por deficiências. Se amputados ou cadeirantes, ou visual, né? E aí, de acordo com a condição de deficiência de cada um, é feita a distribuição ou para as canoas de equipe, até porque as canoas, elas têm uma pontuação para que fique o mais equilibrado possível. Normalmente as canoas de equipe, né, 6 pessoas, elas são separadas com 18 pontos. Então, cada VL desse que tem uma numeração conta como ponto para a equipe. Por exemplo, VL1 1 ponto, VL2 2 pontos, VL3 3 pontos e VL4 4 pontos. Então, para você fechar uma equipe de uma canoa de AC6, tem que ter 18 pontos. Mais de 18 pontos não entra na regra da competição. Então tem que ser até 18 pontos. Raquel, e como conciliar seu trabalho como fisioterapeuta, também o esporte, né, que te demanda bastante tempo, e as questões familiares? Então, a gente às vezes tem que se dividir, né, em algumas coisas e abdicar de algumas coisas, né, até porque eu entrei para o esporte, na verdade eu entrei para a canoagem como uma atividade física e me encantei pelas competições, e então assim, eu tenho que me abdicar de algumas coisas, né, às vezes de estar por conta das viagens, estar com filho, marido, mas graças a Deus a minha família super me apoia, meus pais, meus irmãos. Então, eu preciso me organizar, né, para trabalho, para treino de canoa, para academia, para estar também no projeto PCD em movimento e também estar com a família, né? Então, tem que ser, assim, o mais organizada, o mais regrada possível com questão dos meus horários, do meu dia a dia, para que eu possa, de alguma forma, fazer todas essas coisas. E seu trabalho, quando você precisa, às vezes em meio de semana, alguma coisa, você consegue algum tipo de liberação? Sim, né, o meu trabalho, a minha coordenadora, onde eu trabalho, ela é super acessível nesse sentido. Às vezes tem algumas limitações, porque assim, a minha agenda é só minha, né, eu não tenho como dividir essa agenda com outras pessoas. Então, dentro desse processo, eu tenho que tentar me organizar junto com a empresa para que eu não perca, né, não tenha nenhuma perda dentro da questão do esporte, mas também não prejudique a empresa, né. Então a gente acaba tendo que se articular, questão de horários, mudança de agenda, enfim, para tentar organizar da melhor maneira possível para os dois lados. Hoje, como fisioterapeuta, você conseguiria atuar na ramificação, por exemplo, dentro do esporte, sendo fisioterapeuta esportiva? Nesse momento, não, mas é uma coisa que eu tenho muito interesse. Seria um estudo à parte, um estudo diferente para si? Sim, seria uma questão de começar a trabalhar e estudar, né, para estar atuando nessa área desportiva. Sim. E além de Singapura, você tem alguma outra competição esse ano? Então, tenho a paracanoagem, que vai ser em Lagoa Santa, em setembro, né? Então, em agosto eu tenho Singapura, setembro tem Lagoa Santa, que é o campeonato da CBCA, e em novembro tem o Pan-Americano, que ainda não foi definido o local. A princípio seria no Chile, mas agora eles estão definindo aí o local, se vai ser no México ou se
vai ser no Panamá. Então vai ser em novembro. Legal, competição aí diferente, né? Sim, as viagens são sempre muito legais, assim, são sempre cansativas, né? Porque por conta de trabalho e família, enfim, não dá pra curtir muito. Mas é sempre muito bom, né? Porque a gente acaba conhecendo muitas pessoas, o processo, né, da competição, aquela adrenalina, aquele monte de gente, aquele monte de canoa, é muito empolgante, é muito empolgante. Então, assim, é muito prazeroso, né, participar das competições, aquela agitação, um monte de gente torcendo, né, as pessoas parabenizando, você conhecendo outras pessoas, você participar do evento. Então, assim, é muito prazeroso. Então, assim, é uma coisa que eu me apaixonei e não me vejo parando nem tão cedo. A propósito, você tem contato com para-atletas de outros países hoje em dia? Não, por enquanto não. Acredito que agora, indo para Singapura, consiga fazer outros contatos. Singapura, para questões de adaptação de horário, todas essas questões que outro país, vocês pretendem ir com quantos dias de antecedência? A gente deve ir pelo menos uma semana de antecedência. Uma semana é o suficiente para fazer todas as adaptações? Sim, acredito que sim, porque a nossa competição, na verdade, a gente vai até um pouco mais, né? A nossa competição, a minha prova, né, vai ser no dia 21 e no dia 22 de agosto, e a gente está saindo daqui do Rio de Janeiro no dia 11 de agosto. A gente deve chegar lá por volta do dia 13, a gente vai ter aí mais ou menos uns 7 dias para adaptação, né, para poder fazer alguns treinos lá também, para a gente conhecer o local da prova, a canoa da prova, enfim, então vai dar para esse processo de adaptação acontecer de forma bem tranquila. Raquel, aí em Niterói tem a ANDE também, né, que é uma associação para esporte, para pessoas com deficiência, Sim. Né? De uma certa forma, por Niterói já ser um local que abriga o esporte para pessoas com deficiência há muitos anos. Isso, de uma certa forma, facilita para vocês na paracanoagem? Mais ou menos, assim, alguns, por exemplo, o Clube Naves, ele tem o apoio, né, da Confederação de Paracanoagem, né, então eles têm algum apoio, né, dentro disso, mas para outras pessoas, não, né, porque é distância, na verdade não tem nenhum tipo de apoio assim bem definido em relação a algumas instituições aqui em Niterói. Bom, Raquel de Souza, em nome da Rádio Paraty FM, programa Espaço da Inclusão, canal do YouTube da Rádio Web Teletema, gostaria de agradecer a sua gentileza aqui com o nosso programa, com a nossa reportagem. Gostaria que você fizesse as suas considerações finais, por favor. Gente, eu, assim, Felipe, eu quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui falando do meu esporte, né, poder convidar outras pessoas com deficiência visual a experimentar o esporte, experimentar a canoa, porque é uma sensação de liberdade, de autonomia muito grande. Então, experimentem o esporte, conheçam o esporte, se deem a oportunidade de remar um dia na vida. De repente não de canoa individual, mas uma canoa de equipe, né, para que você tenha a sensação e a percepção do que é estar numa canoa havaiana, e agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, de contar um pouquinho da minha história, de contar um pouquinho aí da minha trajetória dentro da canoa, e é isso. Muito obrigada. Ok, conversamos com a fisioterapeuta e atleta da paracanoagem, diretamente do estado do Rio de Janeiro, Raquel de Souza, aqui na Rádio Paraty FM, programa Espaço da Inclusão.